Uma alternativa a achar ângulos e seus valores no ciclo trigonométrico é a soma e a subtração de arcos. Esse daqui é um assunto muito extenso, da qual eu não sou tão fã assim. Eu prefiro trabalhar com ciclo trigonométrico para isso. Quem está assistindo essa aula pelo Google Classroom vai ver que eu coloquei nos materiais extras várias fórmulas de tangente, de inverso de seno, enfim, várias coisas. Isso daqui é uma alternativa para quem, diferente de mim, não gosta de ciclo trigonométrico, ok? Isso daqui é para você achar o valor de certos ângulos, tá bom? Aí você está olhando essas fórmulas e está falando, meu Deus. Mas fica tranquilo. Quer dizer, não sei se você pode ficar tão tranquilo assim. Mas vamos juntos. Esse vídeo aqui vai ser curtinho, tá ok? A ideia aqui ela reside nessa paradinha que tá aqui nos parênteses. A mais B, A menos B. Você vai ter que ter um raciocínio do tipo achar dois ângulos que somados dê aquele ângulo que você deseja, ou subtraído também. Como assim, Lucas? Imagina que a questão tá te pedindo, sei lá, o ângulo de 75 graus. Pensa aí em dois números que se somados dão 75. Concorda comigo? Que nós temos o 30 e o 45. Isso se eu falar dos ângulos mais famosos, né? 30 mais 45. Então a gente vai ter que ter essas ideias durante essa aula, de dois ângulos que somados ou subtraídos também deu o ângulo que a gente procura, tá bom? Essa fórmula aqui é a fórmula para você achar o valor do seno do ângulo que você deseja procurar, tá bom? Eu vou ler aqui rapidinho. Seno de A mais ou menos B é igual seno de A vezes o cosseno de B, mais ou menos, de acordo com o sinal que tiver aqui dentro, seno de B cosseno de A. Existe um jargão, eu não gosto muito de jargão nem de macetes não, que diz assim, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Eu não acho isso muito proveitoso, mas se você achar, por mim, tudo bem. É uma fórmula muito grande. Mas veja aqui, ó, eu tenho seno, cosseno, e os ângulos são invertidos. Aqui eu tenho seno de A, aqui eu tenho seno de B. Aqui eu tenho cosseno de B e eu tenho cosseno de A. Ó, seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Simplesmente a gente só vai fazer substituições, tá? Dos valores que a gente já tem. A fórmula do cosseno é um pouco diferente. Ela é o quê? O cosseno de A mais B, aqui é mais organizado, ó. Cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. Só que é uma coisa do demônio, né? Porque tá organizada? Tá. Mas olha só, não sei se você já reparou nisso. Os sinais são invertidos. Isso só acontece no cosseno, tá? Então, se o cosseno é de um ângulo mais o outro, aqui vai ser menos. E o contrário também, se o cosseno for de um ângulo menos o outro, aqui vai ser mais. Tá tudo muito abstrato, né? Então, eu já vou partir para resolver os exemplos e a gente já encerra a aula. Eu trouxe 4 exemplos para vocês. 2 de senos, 2 de cossenos, e depois vocês vão fazer os próximos exercícios. Se você estiver no Google Classroom, tem nos formulários. Se você não tiver, você pode achar em qualquer lugar na internet, às vezes exercícios até mais difíceis. Mas como eu falei, essa aula é simplesmente dessa parte da matéria, tá bom? Evoluções eu deixo para os mais curiosos, mais atentos, beleza? Então, o primeiro exemplo, eu quero saber qual é o valor do seno de 105. Então, esse daqui é o meu primeiro exemplo. Eu quero saber qual é o seno de 105. Ah, é bom que se você estiver assistindo esse vídeo diretamente no YouTube, que você tenha uma tabela trigonométrica do lado, ou você pesquisa no Google aí, tabela trigonométrica, que a gente vai precisar usar esses valores, ok? O seno de 105, você vai ter que pensar o quê? Quais são dois ângulos, de preferência conhecidos, que se a gente somar ou subtrair vai dar 105. Então já vou adiantar aqui para você a sua vida. A gente vai usar muitos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Concorda que se eu somar 60 com 45, eu chego em 105? Não concordo porque eu sou de humanas. Enfim, então concorde de qualquer jeito. Se você somar 60 com 45, você vai chegar no ângulo de 105.
Então, ao invés de escrever seno de 105, eu vou escrever seno de 60 mais 45. Tam, tam, tam. Aí a gente vai olhar para nossa fórmula do seno e vai obedecê-la direitinho, tá bom? Então, seno de A mais B, seno de A mais B, ok? Entenderam? A mais B, A é 60, na ordem que você quiser. Se você colocou 45 mais 60, não tem problema, tá bom? É igual a seno de A, meu primeiro ângulo é 60, então vai ser, ó, seno de 60, olha que eu estou seguindo a fórmula, vezes cosseno de B. O B é meu segundo ângulo, então vai ser o cosseno do meu segundo ângulo. Deixa eu apagar isso daqui. Mais ou menos, aí o seno, o seno não troca não. Isso aqui é mais, no seno vai ser mais também. Mais seno de B, B é meu segundo ângulo. Vamos padronizar isso? Letra A é o primeiro ângulo, B é o segundo ângulo. Então, seno do meu segundo ângulo, 45, vezes cosseno do primeiro ângulo, que é o 60. Então, o que a gente fez? Eu achei dois números que somados dão 105 e fui seguindo a minha fórmula aqui. Seno do primeiro ângulo, cosseno do segundo ângulo, mais seno do segundo ângulo, cosseno do primeiro ângulo. O que eu faço agora? Eu vou pegar a minha tabela trigonométrica e vou substituir cada uma dessas paradinhas pelos seus valores. Lembrando que eu uso valores muito arredondados para facilitar os cálculos, tá bom? Então, o seno de 60 é 0,87. O cosseno de 45 é 0,7. Mais seno de 45 também é 0,7. E o cosseno de 60 é meio. Aqui nós temos vezes mais vezes. O que a gente faz primeiro? Vezes. Nossa, o vídeo está ficando grande, né? 0,87 vezes 0,7 dá isso daqui. 0,609. Eu multipliquei esses dois números e deu 0,609. Mais 0,7 vezes 0,5 dá 0,35. Observem que os dois números não têm a mesma quantidade de casas decimais. Vamos deixar isso daqui com as mesmas casas decimais para ficar bonito? Eu vou acrescentar um zero aqui. Agora, ó, os dois números têm 3 casas decimais. E se eu somar os dois, eu vou chegar no valor de 0,959. Então, o seno de 105 vale 0,959. Lembrando que você poderia ter feito isso pelo ciclo trigonométrico também, tá bom? O outro exemplo é o seno de 90. Então, ó, seno de 90. Pensa aí, dois números que somados dão 90, usando, de preferência, 30, 45 e 60. Aí você tem duas possibilidades. Você pode usar 30 mais 60 ou 45 mais 45. No meu PDF eu usei 30 mais 60, mas se você quiser usar 45 e 45 vai dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, dá uma coisa ali aproximada, tá bom? Então, ó, seno de 60 mais 30, que dá 90, tá bom? E aí você segue a fórmula. Eu acho que não vou fazer para não estender mais esse vídeo. Mas tenta fazer na sua casa, tá bom? O resultado dá 1, tá ok? 1 ou aproximadamente 1, beleza? Pode dar 0,98, 0,99, depende dos números que você usar, tá bom? Mas faça essa daqui. Se aqui fosse menos, lá no meu seria menos, mas aqui como é mais, vai ser mais, tá? Por que eu pulei logo esse exemplo? Porque eu já quero fazer os do cosseno que trocam os sinais, tá bom? Então aqui eu vou fazer, ó, o exemplo do cosseno de 15. Olha só que interessante. Cosseno de 15. Cosseno de 15. Você consegue pensar dois números que somados ou subtraídos dão 15? Eu consigo pensar, ó. Se você pode subtrair 45 de 30 não dá 15, ou também 60 de 45 não dá 15, você pode usar essas duas aí. Como eu falei, as respostas vão dar ou iguais ou aproximadamente iguais. Não tem problema. Aqui no meu exemplo eu coloquei 45 menos 30. Tá? Então, ao invés de escrever 15,
eu vou escrever 45 menos 30. Vejam que eu obtive o 15 através de uma subtração. Vamos então? Quando o cosseno é de A menos B, então eu vou seguir essa fórmula aqui de baixo. Cosseno de A é o primeiro ângulo, 45, vezes cosseno de B, que é o segundo ângulo, 30. Lembra que no cosseno eu falei que os sinais se invertem? Se aqui é menos, lá na fórmula vai ser mais. Tá vendo? Mais seno do primeiro ângulo é 45, vezes o seno do segundo ângulo, que é 30. E aí eu vou fazer as substituições, tá bom? Isso daqui é de uma tabela que eu uso com números mais arredondados para facilitar. Então aqui é 0,7, cosseno de 30 é 0,87, seno de 45 é 0,7, seno de 30 é 0,5. Olha que coisa interessante. Deu a mesma resposta. E isso eu coloquei numa notinha no PDF. Por que que eles dois dão a mesma resposta, 0,959? Existe uma coisa chamada ângulos complementares. Ângulos complementares são dois ângulos que, se você somar, eles dá 90. Ou se subtrair também, enfim. Fazendo aqui a subtração, você acha que os dois ângulos são 90. Eles não são complementares. Enfim, esquece isso. Depois eu vou passar isso. Mas quando dois ângulos são complementares, que dão 90 graus, os seus valores de seno e cosseno são iguais. Seno e cosseno, ou seja, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Entendeu? Aí o cosseno de um é igual ao seno do outro. Aqui deu certo, mesmo se somado a 120. Por quê? Porque o 105 ele é simétrico ao ângulo de 75 graus, ao ciclo trigonométrico. Aí 75 mais 15 dá 90. Tá bom? Enfim, isso é um adendo da minha aula. Toda vez que os ângulos somados dão 90, eles são chamados de ângulos complementares, e o seno de um é igual ao cosseno de outro, e o cosseno de um é igual ao seno do outro. Tá bom? Vamos ao último exemplo. Cosseno de 90 graus. Dá até dó de apagar, né? Então, vamos lá? Cosseno de 90 graus. 90 graus, aquele exemplo do seno que eu não fiz, eu usei 60 e 30. Que agora eu vou usar 45 e 45 para agradar ambos os públicos, tá bom? Eu quero saber, último exemplo, quanto que é o cosseno de 30. 30 não, 90, né? Só que o 90 a gente vai ter que escrever como a soma ou subtração de dois ângulos. Então, essa matéria aqui, você precisa pegar o ângulo e decompor ele em dois. Aqui eu vou usar 45 mais 45. Então, cosseno de 45 mais 45. E aí eu vou seguir a fórmula do cosseno de mais. Então vai ser, ó, cosseno do primeiro, cosseno do segundo, é tudo 45, né? Lembra que na fórmula do cosseno o sinal muda. Se aqui é mais, aqui vai ser menos. Menos seno de 45 vezes seno de 45. Lucas, por que é 45 tudo? Porque só tem 45 aqui, tá? Então, aqui vai acontecer o quê? Cosseno de 45 vai dar 0,7 também. Seno de 45 também. Seno de 45 também. Tudo é 0,7. 0,7 vezes 0,7 é 0,49. Ali também vai dar 0,49. 0,49 menos 0,49 dá 0. Cosseno de 90 é 0, tá bom? Se você não usar esses valores, vai dar alguma coisa perto de 0. Então, resumo da aula para a gente encerrar aqui. Isso daqui é uma alternativa ao ciclo trigonométrico. Eu prefiro o ciclo trigonométrico para fazer essas paradinhas aí, porque essas formas aqui são de assustar. Mas se você gostar, qual é a ideia central? Você tem lá o seu ângulo, você tem que descobrir dois ângulos que somados ou subtraídos dá aquele ângulo.
Se você tiver que escolher, se você tiver que calcular o seno, você vai usar essa fórmula aqui. Seno A, cosseno B, cosseno A. Aqui os sinais não mudam. Se aqui for mais, aqui vai mais. Se aqui é menos, aqui é menos. Agora, se pedir o cosseno, já é essa fórmula mais organizada. Cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Porém, os sinais se invertem. Se aqui dentro é mais, lá fora vai ser menos. Se aqui dentro é menos, lá fora vai ser mais. Ok? Faça exemplos, faça exercícios. Beleza? Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Valeu!